Olá, meus amigos, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Hoje com muito assunto para poder falar com cada um de vocês que me acompanham aqui no meu canal. Você que está assistindo, que não me acompanha, peço você a clicar nessa janelinha aqui, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, comentar os meus vídeos, todos vocês, porque é muito importante para mim a sua presença aqui no meu canal, no meu programa Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vamos falar muito, tem muito assunto para falar de Corinthians. Corinthians em alta tem assunto, Corinthians em baixa tem assunto, né? Eu quero falar com vocês e gostaria muito da sua participação aqui no meu canal. Bom, se não bastasse toda a situação que envolve o Corinthians hoje, é crise que está lá na zona da degola, lá ó, uma posição da zona da degola, perdeu para o América no jogo de ida na Copa do Brasil, sofre transfer ban toda hora, crise financeira no clube, sem dinheiro para contratar, elenco fraco, né? Além de tudo isso que acontece no Corinthians, a esposa do Michael, volante do Corinthians, a esposa do Michael vem a público e diz que o Corinthians deve salários aos jogadores. 98% dos jogadores do Corinthians têm salários atrasados no clube. Duílio rebateu e disse que isso não é verdade, né? O diretor de finanças do Corinthians rebateu e disse que isso não é verdade. Ou então, venham a público, principalmente você, Duílio, e mostre para todos nós, porque se for mentira sua, os jogadores vão falar. Os jogadores vão falar. Então venha a público e mostre que você está com os salários em dia dos jogadores, ok? É isso que nós esperamos de você agora como presidente. Eu quero que você venha a público e mostre que você não está com salários atrasados. Não é só dizer que os salários não estão atrasados. Mostre, prove por A mais B que os salários dos jogadores estão em dia. Porque você, Duílio, disse que o maior título do tempo que você estivesse como presidente não seria levantar caneco, não. Seria pagar as dívidas do clube. Você não conseguiu nenhum nem outro, tá? Já começa por aí. Então venha e mostre e prove que os salários dos jogadores estão em dia. Rebata a esposa do Michael, que disse isso. Nós esperamos isso de você e você deve isso a nós, torcedores corintianos, ok? Eu espero isso de você, Duílio. Que você venha a público e mostre que os salários estão em dia. É o mínimo que você deveria fazer. Ok? Porque senão vai ficar a sua palavra contra a dela. E hoje a palavra dela vale muito mais do que a sua. Tá? É isso. A torcida corintiana já está de saco cheio com tantos problemas dentro do clube. Agora, é um assunto que eu vou falar agora que não estava aqui na minha pauta. Toda vez que eu vou falar, eu faço uma pauta aqui para vocês. Mas o que eu vou falar para vocês não estava aqui na minha pauta. Mas eu vou falar para vocês. Vou fugir um pouco do meu protocolo aqui. Tá? Ok. Agora, você veio para dirigir o Corinthians durante 3 anos. E durante 3 anos, o Corinthians ficou como um navio à deriva no mar. Você não mostrou até agora para que você veio, Duílio. O grande responsável por tudo isso que o Corinthians está passando, eu já cansei de falar aqui no meu programa. A culpa é sua. É você que não tem pulso firme, que você não tem condições de estar exercendo a função que você exerce. Para ser presidente do Corinthians tem que ser saco roxo. Para ser presidente do Corinthians não pode ser um cara como você, que é da paz, que é do paz e amor, não. Tem que ser diferente. Presidente do Corinthians não pode ser um cara como você. Tá? Já começa por aí.
que eu não estava isso no meu roteiro aqui. Outro detalhe. Tudo isso que o Corinthians está passando hoje, a culpa é dessa chapa Renovação e Transparência. Essa chapa horrível, criada por Andrei Sanches, André Negão, que é candidato a presidente, Duílio Monteiro Alves, que mais? Roberto de Andrade, né? E o delegado lá, como é que ele chama lá? Aquele Mário Gobi. São esses caras aí que criaram essa chapa, Renovação e Transparência, que de isso não tem nada. E hoje o Corinthians colhe os frutos de ser um clube gigantesco, passando por isso que está passando. Vamos lá, não estava na minha pauta. O Corinthians, eu me exalto, mas eu tenho que me exaltar mesmo. Contra o Bragantino, 42, quase 43 mil pessoas na arena. Eu estava lá. 43 mil pessoas assistindo o jogo do Corinthians. É um dos clubes que mais arrecadam no mundo. Todos os jogos do Corinthians, exceto aquele jogo contra o Liverpool, que tinha 26 mil pessoas. Todos os jogos do Corinthians é de 40 mil pessoas para cima. E o Corinthians, nessa situação, arrecada bilheteria, arrecada com patrocínio. Uma das maiores torcidas do mundo é o Corinthians. A mais vibrante, eu posso garantir para vocês, que é o Corinthians. Eu já vi de perto com esses olhos. Domingo agora, eu estive lá contra o Red Bull Bragantino. No intervalo de jogo, o Corinthians perdendo a Gaviões da Fiel, gritando, pulando, executando. Eu tenho vídeos que eu mostrei aqui para vocês. A torcida faz o seu papel, ama o clube, enfrenta situações incríveis. Como aquele torcedor que não me lembro o nome, que foi de moto 125 para assistir o jogo do Corinthians, se eu não me engano, contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Isso é torcedor do Corinthians. Um clube que arrecada milhões. Um dos maiores clubes do mundo não pode viver essa situação que está vivendo hoje. E a culpa é sua, Duílio. É sua, Andrei Sanches. É sua, Roberto de Andrade. É sua, Mário Gobi. É sua, André Negão. A culpa são de vocês. A atual situação do Corinthians hoje só tem um nome: Renovação e Transparência. Que o meu vídeo está ficando longo e eu não consigo falar aquilo que eu escrevo aqui. Por quê? Por causa de vocês, incompetentes, corruptos, que sugaram o clube do Corinthians, que estão levando o Corinthians à falência. Portanto, eu peço a você que me assiste agora, que me ajude, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para todas as pessoas, para chegarem lá na diretoria do Corinthians, para chegar naqueles que vão votar em novembro. Nós precisamos fazer alguma coisa e eu estou fazendo a minha parte como torcedor. Eu estou batendo de frente com essa diretoria horrível do Corinthians. Mas esse vídeo tem que chegar neles, naqueles que votam, naqueles que têm essa caneta aqui, ó. Para eleger o novo presidente do Corinthians, que não pode ser o André Negão. O Corinthians vive tudo isso e ele lança a candidatura dele com o discurso do Andrei Sanches. Como se tudo tivesse uma maravilha no clube. O Corinthians passando por toda essa situação horrível e eles lançam a candidatura do André Negão como se tivesse tudo perfeito, com o apoio do Duílio, com o apoio do Roberto de Andrade, com o apoio do Mário Gobi e com o apoio do Andrei Sanches. É impossível ficar de boca calada. E eu não fico. E você, corintiano, não pode ficar de boca calada. A imprensa hoje cai de pau em cima do Vanderlei Luxemburgo.
que aceitou o cargo mesmo sabendo da situação que o Corinthians estava. A notícia de hoje só diz quem será o novo técnico do Corinthians. A imprensa cai de pau em cima do Luxemburgo, que está afastando os medalhões, que está fazendo uma limpa. O Vanderlei Luxemburgo está fazendo o papel de presidente, de diretor, está tentando fazer de faxineiro, e a imprensa cai de pau em cima dele. Tá errado de ter escalado o Fábio Santos, Gil e mais alguns jogadores? Tá errado. Ele tem a sua culpa? Tem a sua culpa. Mas pensa comigo aqui. O Vanderlei Luxemburgo, quando vai escalar o time do Corinthians, ele tem duas opções na lateral esquerda. Ou ele escala o Fábio Santos, ou ele escala o Matheus Bidu. Ele só tem esses dois nomes. Ou ele escala um, ou escala o outro. Se ele escala o Matheus Bidu, a imprensa cai de pau, porque o Matheus Bidu é ruim. Se ele escala o Fábio Santos, a imprensa cai de pau, porque o Fábio Santos está velho. Se ele escala o Gil, que na minha opinião, aí está o erro do Vanderlei Luxemburgo, que não tem condições, e na atual situação do Corinthians, eu entraria com entraria com Bruno Mendes, Caetano e Murilo. Eu entraria com 3 zagueiros. Eu fecharia minha casa ali atrás. Daria liberdade para o Fagner, que também já está passado. Eu assisti o jogo, eu vi o Fagner jogando na minha frente. Eu vi o Matheus Bidu jogando na minha frente. 2 jogadores que não têm mais condições. Mas o Corinthians não tem outra opção. Joga com 3 zagueiros, Luxemburgo. E dá mais liberdade ao Fagner e ao Matheus Bidu para poder ir lá na frente e ajudar o ataque. Esse é o seu erro de insistir no Gil, que não tem mais condições. E a torcida está pegando no pé do Gil, que foi um ídolo, é um ídolo do Corinthians. E o Gil tinha que ser preservado nesse momento. Tira ele, saca ele. Essa, para mim, é a culpa do Luxemburgo. Não pela atual situação que o Corinthians está. Pode vir. Pega esse time do Corinthians hoje, entrega na mão do Guardiola. Guardiola, tá aqui o time do Corinthians. Você vai dirigir o Corinthians. Vai ter o mesmo número do Luxemburgo, do Fernando Lázaro e do raio que o parta. Não tem condições de fazer esse time evoluir se não mandar meio mundo embora. Tô falando isso tudo para vocês fugir do meu protocolo. Que eu faço aqui uma série de relações para que eu pudesse falar com vocês. Mas eu não consigo. Tamanha a incompetência dessa diretoria ridícula que está fundando. Isso aqui, gente, por amor a isso aqui. Não pode acontecer mais isso. Torcedores organizados, torcedores fiéis ao Corinthians, sem violência, nós precisamos pressionar essa diretoria e essa chapa Renovação e Transparência. Porque não dá mais. Isso aqui é gigante. É gigante. Não é qualquer um que pode vestir essa camisa. Eu visto porque eu aguento a porrada. O torcedor corintiano aguenta a porrada. Só que estão sugando o Corinthians. Estão acabando com esse gigante chamado Corinthians. E nós temos que bater de frente com essa diretoria, com essa chapa Renovação e Transparência. Eu vou fazer no final do dia um outro vídeo sobre esse roteiro que eu coloquei aqui para vocês. Não vou nem falar o roteiro aqui, eu me exalto, fico nervoso e eu tenho que falar. Eu não posso deixar quieto o que eu tenho que falar. Eu vou bater de frente, sim, com essa chapa aqui. Renovação e Transparência, que é um lixo. E eu peço, não é
para que eu ganhe audiência, não. Não é para que os meus vídeos vá longe e arrebente. Eu não quero orgulho, não sou orgulhoso, não tem nada disso. Mas eu preciso que vocês me ajudem a abrir os olhos do torcedor corintiano. Abrir os olhos daquele que tem a caneta que vai votar em novembro. Para que não afundem mais o Corinthians do jeito que está afundando. E eu vi um comentário hoje na internet de um torcedor dizendo, se eu não me engano, eu estava assistindo o Samir Carvalho, e um torcedor ali comentando o vídeo dele dizendo, o Corinthians nunca chega ao fundo do poço, porque a diretoria sempre arruma um jeito de cavar ainda mais o fundo. E é a pura realidade hoje do Corinthians. Gente, me ajude. Vamos ajudar, não a mim, ajudar ao Corinthians. Vamos compartilhar, vamos fazer de tudo para que nós possamos afundar essa chapa Renovação e Transparência, cheio de ratos, de corruptos, que estão afundando o nosso tão amado Corinthians. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu apoio para que nós possamos, em novembro, mudar essa situação. E depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês e prometo não me exaltar tanto sobre esse roteiro que eu fiz aqui. Mas infelizmente não dá para ficar de boca calada. Eu não ficarei. Por amor ao Corinthians. Ao Corinthians. Eu jamais me calarei.